Seja bem-vindo ao nosso módulo de historiador de container. Vamos falar um pouquinho agora sobre tipos de containers. O container, ele pode ser considerado uma caixa de metal, né, provido em chapa, né, chamada corn fitting, que em português é castanha de canto, é onde faz ali, é a peça onde é utilizado para fazer a movimentação, onde os equipamentos se encaixam ali naqueles cantos para poder fazer a movimentação do container. Essa peça foi colocada no equipamento a partir de 1956 pelo então idealizador do projeto, Malcolm McLean. Inclusive ele é considerado como, chamado, né, do pai da containerização. Vejamos agora alguns tipos de containers, né, ou pelo menos aqueles que são mais utilizados na logística de carga. Para conhecimento de todos, para todo tipo de carga, sempre haverá um container para condicioná-la, ou seja, o container certo para a carga certa. Tá? Então, para todo tipo de carga, há um container específico para aquele tipo de carga ou mercadoria que você quer acondicionar. O primeiro modelo é o dry, né? Ou, traduzindo, seco, né? Container para carga seca. Esse container é o primeiro modelo, né, que foi produzido. Serve ele para transporte de carga geral, carga padrão alimento, cargas alimentares, industriais, materiais para a indústria automobilística, materiais embalados, granel, né? Esse container é o mais utilizado, basicamente, né, o dry, para as cargas consideradas como carga geral, né? Possui portas, frontal, teto, laterais e piso, né? Isso é o conjunto geral que forma esse equipamento. Como resumo, né, o dry é o container mais utilizado para cargas gerais, como café, por exemplo, né? A capacidade métrica dele, em termos de volume métrico, né, é de 33 metros cúbicos aproximadamente, né? Ele tem variações de capacidade de carga, que podem variar de 24 até 30 toneladas aproximadamente. É importante confirmar essa capacidade na placa CSC, que está anexa ali à porta do container. É sempre bom o vistoriador confirmar na placa CSC, de fato, qual que é a capacidade do equipamento. Aqui nós temos um modelo dry, né? Inclusive nesse modelo específico que nós estamos vendo aí, é um dry HC, que é de 20, que é muito raro aqui na América do Sul. Esse modelo de container nós vamos encontrar mais nos Estados Unidos, Europa e talvez na Ásia, né? Na América do Sul não é muito comum, mas nós temos aqui, por exemplo, nessa imagem, um container dry de 20 HC, ou seja, dry cup, ou seja, com capacidade de carga maior. Ele é um pouquinho mais alto que os outros containers, né, em termos de altura livre. Aqui um container de 40 dry, né? Esse é normal, né? Ou seja, é um 42G1 ali, dá para ver pelo isocode ali, ó, 42G1, ou seja, é um container de 40 com altura normal. Capacidade volumétrica desse equipamento é de 67 metros cúbicos, tá? Então, ele tem uma capacidade naturalmente o dobro, né, do container de 20. Aqui uma outra imagem, né, um container de 40 carregado sobre um veículo transportador, um chassi porta-container, né, que é muito comum aqui na nossa região. Nós chamamos de bug, né, ou chassi porta-container também. Aqui o container no seu processo de armazenagem, né, dá para ver que ele armazena bem, né, ele suporta bem o peso
sobre si, né? Então eu posso empilhar container cheio, dependendo do equipamento e do peso, de capacidade de cada um, de 5 até 6 de alto, dependendo da capacidade do container, né? De acordo com o que está testado lá na placa CSC, a gente pode fazer o empilhamento até 6 de alto. Aqui é um modelo, hoje até pouco utilizado, é um container super ventilado, né? Esse container a gente pode verificar que ele tem vários respiradores, né? Aquelas frestazinhas ali, ó, na longanina superior e inferior, nós temos vários cortes, né? O que aumenta a troca de ar, a troca do ar dentro do container é maior. Então nós chamamos esse equipamento aí de container superventilado, né? Pela sua ventilação ser um pouco maior do que a de um container convencional. Aqui um outro modelo dry, né? Com suspiro, né? Esse modelo um pouco mais novinho, né? Com características de sem uso, né? Aqui nós vemos, né, uma operação que é pouco comum, né, que é um container ferroviário, né, carregado ali 2 de 20 e 1 de 40 por cima, um HC, né. A gente já alerta, inclusive, que esse tipo de operação não é convencional e tampouco é seguro, tá? Então não pode ser feito dessa maneira, tá? Nesse caso aí, nós temos que observar que a questão do container, né, ele não pode ser empilhado 1 de 40 sobre 2 de 20. Então, devemos sempre, né, observar que esse é um ato inseguro. Não devemos praticar esse tipo de empilhamento que vocês estão vendo aí. Algumas características e informações sobre o container dry, né? Aqui nós temos algumas informações, como por exemplo, a classificação do ISO, né, o ISO antigo, o ISO atual, né, medidas externas, medidas internas e capacidade. Aqui, naturalmente, cada container, dentro do seu desenho técnico e desenvolvimento, tem as suas medidas próprias, né, e capacidade própria de acordo com o seu desenvolvimento e a demanda de carga para a qual ele foi desenvolvido. Dry cubic ou alta cubagem, né? Esse container utilizado para carregamento de cargas em geral e tem uma capacidade volumétrica um pouco aumentada, que podem ultrapassar os 67 metros cúbicos. Na verdade, o HC chega hoje num volume aproximado de 76 metros cúbicos, né? Esses containers, naturalmente, são projetados para aquelas cargas mais volumosas, ou seja, cargas mais leves, né, mas com um volume um pouco maior, né? Por isso que ele foi desenvolvido com uma capacidade que pode chegar até 12% do aumento da sua capacidade volumétrica, né? Isso aumenta a sua capacidade de carga. Por isso que ele leva esse nome de dry cubic ou alta cubagem, porque ele tem 12% a mais de volume interno aumentado em relação ao seu mais próximo. Aqui um sistema de armazenagem, né, onde o container pode ser utilizado naturalmente não só como sistema de movimentação, mas de armazenamento de produto. Aqui nós vemos nessa imagem 2 containers HC empilhados um em cima do outro aí, né? É importante ressaltar que do visual a gente pode perceber as faixas ali, aquela faixa zebrada, preta e amarela, elas indicam naturalmente que esse container é de alta capacidade. Portanto, ele também não só tem uma inscrição, né, na sua lateral, como tem essa faixa aí que dá uma identificação visual e que naturalmente você batendo o olho nessa faixa, você já sabe que esse container é um container diferenciado com mais capacidade de carga. Aqui essa imagem é bem interessante. Nós temos 2 containers HC. Um container mais antigo, onde o ISO-code outrora era totalmente numérico, e o outro já no ISO-code atual, que é alfanumérico. Então, por exemplo, o container que está na parte superior, que é o verde, ele é um container mais antigo. Então, o ISO-code dele é 4510,
que era assim que era classificado antigamente o ISO-Code. E o de baixo é um container mais novo, então o ISO-Code é o 45G1. Mas é a mesma coisa, eles significam que ambos os containers são de 40 e têm capacidade ampliada de carga.